Amigos e amigas, é uma alegria nós estarmos juntos mais uma vez para mais um programa Pergunte e Responderemos. O nome do programa já fala tudo, né? Você pergunta e a gente responde na medida que a resposta está aí nos documentos da igreja. Às vezes chegam perguntas que não são ligadas diretamente à nossa fé. Aí a gente dá uma opinião e a opinião fica com ela, quem gostou, né? Mas muito bem, vamos hoje continuar respondendo as perguntas. Eu convido a você para rezar comigo uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que interceda por nós nessa hora, para a gente possa responder bem, né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, antes de começarmos a responder as perguntas, eu quero só colocar dois avisos aqui para você. Primeiro, o seguinte: se você quiser assistir esse programa ou algum outro que você não assistiu, basta você acessar aí youtube.com/play Canção Nova, youtube.com/play Canção Nova, tá? E confira aí a nossa playlist, qual é o programa que você quer assistir. E outra coisa que a gente não pode deixar de falar, né? Você sabe, mas nós precisamos sempre falar, Canção Nova depende de você para todo esse trabalho que, olha, já realiza, acho que há mais de 40 anos. Eu que acompanho o Monsenhor Jonas há 50 anos, eu vejo todo esse trabalho maravilhoso até hoje, né? Mas isso por quê? Porque cada um dá a sua contribuição. Então, faça a sua contribuição, ou pelo boleto bancário, ou agora você pode usar também o Pix, né? Para você fazer a sua contribuição pelo celular mesmo. Entende? Tem o telefone da Canção Nova, o 12 31 86 2600, que você tira qualquer dúvida que você precisa tirar, né? E também você pode acessar aí as redes da Canção Nova para você ter mais informações. Muito bem, vamos começar aqui as perguntas. Eu começo com a pergunta da Cláudia. Cláudia pergunta assim: eu rezava todos os dias o ofício da Imaculada Conceição, mas me disseram que quem reza o ofício todos os dias fica sabendo o dia da sua morte. Por isso, fiquei com medo, pois não quero saber o dia da minha morte. E parei de rezar o ofício todos os dias. Isso é verdade? Cláudia, não tem nada a ver, Cláudia. Isso é uma mentira que inventaram. Sabe, o ofício de Nossa Senhora foi escrito por volta de 1470 e pouco, um monge maravilhoso, Bernardino de Bustes, né? E não tem nada disso que você rezar o ofício todo dia, você fica sabendo. Eu já rezo o ofício há anos, todos os dias. Nunca me veio na minha mente qual é o dia que eu vou morrer. E se vier, eu não vou acreditar, porque só Deus é que sabe o dia que eu vou morrer. Pouquíssimos santos na história da igreja, porque Deus revelou o dia da sua morte. Pouquíssimos. Porque Deus sabe que a maioria das pessoas não está preparado para isso. Então, não tem nada a ver, esquece isso. Eu fico, sabe, com dó de você ter parado de rezar o ofício. Não para, esquece essa mentira, essa fantasia, entende? E continua rezando o ofício. E eu escrevi, inclusive, quero até mostrar aqui, olha, esse livrinho, para entender, né, o ofício da Imaculada. Porque o ofício é maravilhoso, mas, infelizmente, ele tem uma série de colocações que, às vezes, a gente não entende. Por exemplo, o que é o ofício da Imaculada? É uma louvação a Nossa Senhora que o monge Bernardino de Bustos tirou da Bíblia e aplicou a Nossa Senhora. Então, por exemplo, ele usa as seguintes expressões, por exemplo, arca de concerto, trono do grão Salomão, velo de Gedeão, íris do céu clara,
sarça da visão, favo de Sansão, florescente vara. O que quer dizer isso? São passagens bíblicas que ele aplica a Nossa Senhora e que, se você entende o sentido, ajuda você a rezar melhor ainda mais o ofício. Entendeu? Talvez alguém pergunte, mas isso eu não sei o que significa isso. Tem sentido rezar o ofício? Tem. Você pode não entender, mas Nossa Senhora entende. Então, não deixe de rezar por não entender certas palavras do ofício, não. Mas é melhor que você entenda, né? Ajuda a você ter uma devoção ainda mais profunda. Entendeu? Muito bem. Pergunta do Luciano. Qual a origem da mitra e do solidel usado pelos bispos? Bom, a mitra, vamos chamar assim, aquele chapéu, né? O nome não é chapéu, é só para vocês entenderem, que o bispo coloca na cabeça, e tem duas pontas. Essas duas pontas significam o quê? Antigo e Novo Testamento. O apóstolo do Senhor, que ele é um bispo, ele traz na sua cabeça toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento. Ele é um mestre da Bíblia, por isso que ele usa essa mitra. A mitra já era usada antes do cristianismo, né? Até tinha lá um rito pagão chamado de mitraísmo, que era uma coisa horrorosa. O sujeito tomava um banho de sangue de um boi, ele ficava num buraco. E aquele povo usava essas coisas também. A igreja, sabiamente, a igreja, quando tirava alguma coisa dos pagãos, a igreja colocava outra coisa no lugar. E muitas vezes a igreja aproveitou até alguma coisa do paganismo e cristianizou. Por exemplo, várias coisas, né? Quando estavam demolindo o Coliseu de Roma, porque o Coliseu ali, muitos cristãos foram mortos ali. Então, os cristãos queriam acabar com o Coliseu. O Papa disse, não vamos acabar não, vamos jogar água benta nele e vamos colocar uma cruz. Acabou, o Coliseu passou um lugar sagrado. Há no centro de Roma, o edifício mais antigo, que se chama o Templo dos Deuses Pagãos, né? É do ano primeiro, do século I. Só deuses pagãos que tinham ali, era chamado Panteão, todos os deuses. Cada povo que os romanos dominavam, eles traziam o deus daquele povo, colocava ali, aquele ídolo, para que aquele povo ficasse de bem com Roma. Quando Roma se transformou em cristã, né, lá por volta do ano 385, com o imperador Teodósio o Grande, que transformou Roma, né, no Império Cristão, o que a igreja fez? Retirou todos os ídolos pagãos dali, abençoou o Panteão, hoje é uma igreja. E você ganha até indulgência plenária quando você visita o Panteão, irmão. Está vendo? A igreja foi pegando aquilo que era pagão e foi cristianizando. Então, a mitra é um exemplo disso, que a igreja cristianizou e colocou ali. Por exemplo, né, o padre usa a estola. O que era a estola? A estola era o símbolo do poder do senador romano, lá do paganismo. A igreja diz, não, quem tem poder é o sacerdote de Cristo. Entendeu? Foi dando um outro sentido, né, e foi abençoando. Então, o solidel, aquele, não sei como é que chamar aquilo, né? Os judeus chamam de kippá, né? Usa aqui, o bispo usa aqui. Por que chama solideu? Ele tira quando ele vai fazer a consagração, o bispo. Então, o bispo tira. O que? Só tira para Deus. Ou seja, é um símbolo de que ele está abaixo de Deus. Então, quando ele vai consagrar, ele tira o solidel. São sinais da liturgia, que a igreja que enriquece muito, né, a nossa fé. Bento Gonzaga, o que fazer quando a hóstia cai no chão? Ô Bento, a orientação básica é a seguinte, uma hóstia caiu no chão, se ela não sujou, normalmente não suja, porque a igreja é limpa. Então, o ministro pode pegar a hóstia do chão, dar para a pessoa,
Se a pessoa não quiser, ele pode até colocar na âmbula, entendeu? E aí se recomenda que o ministro pegue o sanguíneo, aquele paninho branco que o ministro usa, e ele passar no chão ali, no lugar onde a hóstia caiu, para ver se não ficou algum fragmento, uma partículazinha. É isso. Agora, na prática, pode pegar e receber, entendeu? Esse dia uma pessoa me disse, olha, eu fui tirar a máscara para comungar, e sem querer bati na hóstia, a hóstia caiu no chão. Eu peguei e comunguei, fiz certo? Fez certo. Agora, peça ao ministro, que está ali do seu lado, o ministro sempre põe o sanguíneo do lado, para ele passar o sanguíneo ali, para ver se não ficou nenhuma partículazinha da hóstia. Quem sabe que ali o Cristo também está presente, né? É isso aí. Agora, se a hóstia sujar, caiu no lugar, sei, vamos supor, o chão está molhado, a hóstia caiu, molhou. Aí o que o ministro deve fazer? Pega a hóstia, leva para a sacristia, coloca dentro d'água, até que ela se dissolva completamente. Porque quando a hóstia se dissolve, o Cristo não está mais ali. Porque o trigo, quando ele deixa de ser trigo, aí as espécies já não contêm mais a substância do corpo. E aí pode pegar aquela água com a hóstia dissolvida, pode colocar num vaso, por exemplo, alguma coisa assim. Não deve jogar no esgoto, não. Entende? Estava ali. É a orientação básica nesses casos. Por isso que a igreja não distribui o vinho. Muita gente pergunta, por que na comunhão a igreja não dá também o vinho? Bom, primeiro porque se você comunga o pão, você comunga corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Então você comunga o sangue de Cristo também. Se você comunga só o vinho, você comunga também corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Tanto é que os celíacos, as pessoas que têm alergia a glúten, não podem receber o trigo, então comunga só um pouquinho do vinho. Agora, por que a igreja pede para tomar todo o cuidado com a distribuição do vinho? Porque se o vinho cai, é muito mais difícil de você. Imagina que um vinho cai em cima de um tapete, por exemplo. Você não consegue mais tirar dali. Então, ele vai ter que colocar aquilo dentro d'água para dissolver tudo. Tal. Então, por precaução, a igreja distribui mais a hóstia. Agora, o bispo pode autorizar em alguns lugares, que a coisa é feita com menos gente, com segurança, que a comunhão possa ser feita em duas espécies. Não tem problema. Uma pessoa que pede para não ser identificada, como as pessoas que estão em segunda união devem viver o projeto de Jesus? Bom, esse projeto já vai ficar um pouco prejudicado, evidentemente, pelo fato da segunda união. Uma pessoa que está vivendo a segunda união não está vivendo perfeitamente segundo a lei de Cristo. Por isso que o catecismo da igreja, os documentos da igreja, como, por exemplo, o documento do Papa João Paulo II, Familiares Consórcio, diz que a pessoa não pode receber, não pode se confessar e não pode comungar. Então, realmente fica muito limitada a participação da pessoa, sobretudo na vida litúrgica. Mas o próprio João Paulo II diz o seguinte, a pessoa não deve se excluir da igreja. Ela deve ir à missa, mesmo que ela não possa comungar sacramentalmente, pode fazer a comunhão espiritual. O que é a comunhão espiritual? Desejar que Jesus venha ao seu coração, pelo menos espiritualmente. Deve rezar, pode rezar seu terço, pode frequentar até um grupo de oração. O catecismo da igreja diz assim, que as pessoas em segunda união não podem exercer certas atividades na igreja. Só que o catecismo não fala quais são essas atividades que uma pessoa de segunda união não pode exercer. Então, alguém me pergunta, mas então o que pode? Eu digo, não sei. Pergunte para o bispo. Quando a igreja deixa alguma coisa assim meio indefinida, cada bispo na sua diocese tem a competência de dizer, por exemplo, um casal de segunda união pode, por exemplo, fazer a leitura na missa ou não pode. Pode, entendeu? Aí fica na responsabilidade de cada bispo. Agora,
o que o Papa João Paulo II recomenda aos casais de segunda união? Rezem, continue rezando, pedindo a Deus a graça de normalizar a sua situação. Muitas vezes um casal desse, segunda união, às vezes o casamento deles, de repente, foi nulo. Então, de repente, o tribunal da igreja pode analisar uma situação, se há uma declaração de nulidade, aí a pessoa pode casar de verdade na igreja. Entendeu? Mais ou menos é isso. Recomendo ler, na exortação apostólica do Papa João Paulo II, Familiares Consórcio, né? A partir do número 85. Muito bem. Pedro Nascimento. Fico incomodado quando vejo vídeos falando de Igreja Católica Brasileira, Igreja Católica Palmariana, essa tem até Papa. Acho isso uma maneira de enganar os católicos da verdadeira Igreja de Cristo. Como se a Igreja de Pedro estivesse se dividindo. O que o senhor me diz sobre isso? Bom, ô Pedro, o que eu digo sobre isso é o seguinte: Cristo não autorizou ninguém a fundar outra igreja. Cristo disse para os apóstolos, no meio dos apóstolos, sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Pronto. A igreja que ele fundou sobre Pedro e os apóstolos. Agora, os homens vão fundando outras igrejas, vão fundando outras seitas. O que nós vamos fazer? Nós não podemos fazer nada. Cada um depois vai prestar conta diante de Deus. Tá certo? Então, eu sei que você fica inconformado, e nós também, mas a gente tem que fazer o quê? A minha preocupação é o quê? É mostrar para as pessoas a igreja que o Cristo instituiu sobre Pedro e os apóstolos. Né? É o que a gente pode fazer. Até para isso eu escrevi um livro, está aqui, ó. A produção até já deixou aqui, A Minha Igreja. A minha igreja foi o que o Cristo falou para Pedro. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Então, o que é a igreja católica, apostólica, romana? Está aqui, né? O que a igreja significa para nós. Outra pessoa que pede para não ser identificada. Então, meu marido está cada vez mais afastado de Deus e da igreja. Já faz tempo que não comunga mais, porque ainda não se confessa. Mas não se interessa em mudar essa realidade. O que devo fazer? Olha, eu quero dizer a você que essa situação não é só sua. Tem muitos casais nessa situação, infelizmente. Né? Uma vez eu conheci um grupo de senhoras, foi lá na Paraíba, fui pregar um retiro lá, e elas me disseram: professor, o senhor sabe qual é esse nosso grupo aqui? Eu digo: não, grupo das viúvas e marido vivo. Eu digo: mas que história é essa, viúva de marido vivo? Porque os maridos não acompanham a gente na igreja. Então, existem muitas pessoas assim. Então, o que fazer? Né? Primeira coisa, não brigue com ele, porque briga não resolve nada. O grande São Francisco de Sales dava um conselho maravilhoso: aquilo que você não conseguir resolver por amor, não tente outro jeito, que não vai dar certo. Então, não adianta brigar com o seu marido. O que você tem que fazer é rezar por ele, oferecer a Deus os seus sacrifícios por ele. Né? São verdadeiras alavancas que convertem a pessoa. Né? O sofrimento oferecido, a oração oferecida, entende? E depois, na medida do possível, ir conversando. De repente um livro, de repente um amigo, né? Sabe uma coisa maravilhosa que aconteceu ultimamente? Graças de Deus, o terço dos homens. Quantos homens estão se convertendo por causa desse bendito terço dos homens? Eu acho que o homem não gosta muito de rezar junto com a mulher, então acho que o homem gosta de rezar sozinho. Porque aí cada um pode contar suas histórias feias, um para o outro, né? Ninguém vai se assustar, porque já estão tudo mais ou menos acostumados com a coisa. Mas
que beleza. Eu sei porque já me convidaram para pregar né, grupos de terço dos homens, e eu vejo quanta maravilha acontece. Então, olha, procura saber se perto dessa cidade não tem um encontro de terço dos homens. Tem hoje, quase que em toda cidade tem. Convida alguém que já vai lá no terço dos homens, convida meu marido para ir lá, entendeu? Pega um amigo dele que de repente está na igreja, vai lá no terço dos homens, ou algum encontro, olha, sem ele saber, fulano, convida ele para ir lá com você rezar e tal. Pronto, é por aí. Não desanima e não pare de rezar, né? Até, eu gosto muito de lembrar aqui, já contei essa história, mas eu sempre gosto de contar, porque sempre tem gente nova ouvindo, né? A história de Elizabeth Lisier, que coisa maravilhosa. Essa mulher era catolicíssima. O marido médico famoso francês, Félix Lisier, mas ateu, completamente ateu. Ela rezou a vida inteira pela conversão dele, e ela morreu antes dele, e ele não se converteu. Mas o que aconteceu? O seu Félix Lisier, um dia foi lá na prateleira lá, achou um diário que a Elizabeth escrevia. Ela escrevia muito bem. O que aconteceu com o Félix? Se converteu. Lendo o diário dela, depois que ela morreu. E se converteu a tal ponto que foi ser padre, monge. Olha que coisa impressionante. Essa mulher rezou até a morte dela, não viu o marido convertido. Depois dela morta, o seu Félix Lisier se converteu. Não é maravilhoso? Isso quer dizer o quê? Não pare de rezar, até a sua morte, se for preciso, como Elizabeth. Certo? Deus vai ouvir a sua oração. Felipe Duarte, quando um casal vive junto, sem o sacramento do matrimônio, e após anos de convivência resolvem se casar, o sacramento do matrimônio santifica todos os anos de convivência sem o sacramento? Ô Felipe, é interessante a sua pergunta, né? Eu não sei se vai santificar ou não, mas vai criar uma vida nova para vocês. O importante é isso, né? O livro da Carta aos Hebreus diz que Deus não leva em conta, né, o nosso tempo de ignorância do passado. Isso quer dizer o quê? Deus vai perdoar todo esse passado irregular que vocês viveram. O mais importante é isso. O que talvez equivale ao que você está dizendo aqui, né? Haver uma santificação para esse tempo passado. Não pode ser aplicado assim ao pé da letra, mas o importante é que vocês vão ter vida nova. Luciane Dias, gostaria de saber por que na consagração a Nossa Senhora se canta como coisa e propriedade vossa. Amém. Sendo que Nossa Senhora foi entregue como mãe, etc. Tal. Ô Luciane, quem colocou essa palavra coisa e propriedade? Foi o Papa que escreveu essa oração. Por quê? É uma coisa que o pessoal não entende. Que coisa, no latim, que é res, não quer dizer só uma coisa material. É qualquer coisa. Então, por exemplo, você vê um pôr do sol maravilhoso. Nossa, que coisa linda. Você vê uma pessoa que se converte. Nossa, que coisa linda. Você vê a mensagem de Deus. Nossa, que coisa. Então, coisa ficou na nossa cabeça que é coisa material. Não é. Um filho de Deus, um filho de Maria, é uma coisa linda. Por isso que o Papa escreveu coisa e propriedade vossa. Eu sou a propriedade vossa, não sou uma coisa material, sou uma coisa maravilhosa. Coisa não é só material, coisa material é qualquer realidade que é material, que é espiritual. Por isso que o Papa colocou. Eu sei que o pessoal fica incomodado de falar coisa, porque coisa ficou na nossa cabeça hoje de coisa material. Então, se a pessoa quer rezar filho, reza filho. Eu não vejo problema também não, entendeu? O importante é que você se consagre a Nossa Senhora, ou como coisa, ou como filho. O que eu acho mais importante. Agora, eu obedeço o Papa. Ele deixou coisa, como eu entendo o que o Papa quis dizer, eu rezo coisa. Mas não fico bravo com quem reza filho, porque eu sei que a pessoa não entendeu. Não tem problema nenhum. Né?
Edson, gostaria de saber por que se repete tanto nas missas os evangelhos. O Edson, é pelo seguinte, porque a igreja segue Mateus, Marcos, Lucas, nos anos A, B e C. E acontece que esses evangelistas, eles repetiram a mesma passagem do evangelho nos 3 evangelhos deles. Então, às vezes se repete, entendeu? Mas, no fundo, o que a igreja quer, mesmo repetindo, é que a igreja pense de novo, a gente reflita. Porque, sabe, mesmo que você leia um evangelho 2 vezes, você não vai ficar igual, você vai tirar novas conclusões. O padre Raniero Cantalamessa dizia assim, o Espírito Santo não desce 2 vezes no mesmo lugar, do mesmo jeito. Ele desce 2 vezes com a mesma palavra, mas sempre traz algo de novo. É isso aí. Muito bem, gente, chegamos ao final de mais um programa de hoje. Um grande abraço a vocês todos. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.